cinemática é a descrição matemática de movimentos. Então, a cinemática é a área da física que vai utilizar ferramentas matemáticas, como funções, por exemplo, para descrever qualquer corpo que se mova no universo. Então, se a gente perceber ou fazer o estudo de qualquer objeto que se move, por aí, não importa onde, a gente pode utilizar a matemática para descrever esse movimento dele. E então, cinemática, no final das contas, é uma das ferramentas mais úteis que a gente tem para aplicações na área da física, da engenharia e por aí vai, e desenvolvimento de tecnologias, certo? Então, a cinemática é pegar qualquer objeto que se move por aí e descrever esse movimento matematicamente. Qual é a matemática que a gente vai usar? Bom, vai depender de cada movimento que a gente vai ter. Então, cada movimento vai ter ali um conjunto de ferramentas matemáticas que vão ser utilizadas para descrever esse movimento. Claro, qualquer objeto que se move, a gente pode utilizar, por exemplo, um texto, né? Escrever um texto dizendo, olha, em tal horário ele passou em tal lugar, aí depois de tanto tempo ele passou perto daquele poste, depois de tanto tempo ele já estava mais perto da árvore. A gente pode descrever, né, assim, com texto, né, utilizando texto, a gente pode descrever o movimento de um objeto, e basicamente a gente vai pegar pontos de referência, dizer onde é que ele estava depois de tanto tempo, onde é que ele está passando, então provavelmente ele vai levar tanto tempo para chegar em tal lugar. E é basicamente isso, e provavelmente ele veio de tal lugar. Então, a gente pode usar um texto para descrever isso. Mas a linguagem científica é a linguagem matemática, que é a linguagem universal. Ou seja, a linguagem matemática é utilizada no mundo todo por todos os centros científicos, enfim, de todos os países do mundo que desenvolvem ciência, que trabalham de alguma forma com ciência e com linguagem científica. Então, a linguagem científica é a linguagem matemática. E a cinemática é utilizar essas ferramentas matemáticas, utilizar essa linguagem matemática, que vai ser na forma de uma função matemática. Então, é utilizar uma função matemática para descrever o movimento de um corpo. Certo? Então, todos os corpos que se movem, por exemplo, um animal correndo, né? Então, existem animais que correm mais rápido, outros que andam mais devagar, ou outros que não conseguem correr tão rápido. Quando a gente faz uma viagem, vai de uma cidade para outra, nós vamos aqui da nossa casa para o litoral, ou nós vamos da nossa casa para as montanhas, lá para a serra. Beleza, quanto tempo a gente vai levar de viagem? Bom, a gente tem que saber mais ou menos qual é o percurso, né? Quantos quilômetros que a gente vai ter que percorrer, e assim a gente consegue, dependendo de ter uma ideia, né? Dependendo do quão rápido a gente vai se mover nesse percurso, ou o quão rápido a gente vai conseguir andar, se vai ser horário de pico, se vai ter tranqueira, se vai estar todo mundo indo junto e vai trancar todo mundo no pedágio, ou a pista vai estar livre e a gente vai poder andar a, sei lá, 80 km por hora, 100 km por hora. Bom, e quanto tempo a gente vai conseguir manter essa velocidade? Então, em média, quão rápido a gente andou por esse percurso, e isso vai basicamente definir quanto tempo a gente vai levar de viagem. Então, é muito importante as grandezas cinemáticas serem bem claras, porque além desta utilidade da gente conseguir saber fazer previsões cinemáticas, previsões, né, utilizar a matemática para fazer essas previsões cinemáticas de quanto tempo dura uma viagem, ou, enfim, qual é o tamanho do percurso, ou quão rápido a gente vai conseguir andar, ou quão rápido a gente andou em média, tudo isso são problemas que são utilizados em contextos de provas, tá? Então, nas nossas provas de vestibulares, nós vamos ter questões de cinemática, e as questões de cinemática vão envolver grandezas como deslocamentos, velocidades, acelerações, e os contextos vão surgir justamente em um percurso, quanto tempo vai levar para percorrer tal percurso, enfim, vai andar mais rápido, vai andar mais devagar, ou em média, o quanto que ele desenvolveu aqui de velocidade, e por aí vai. Então, os nossos contextos serão esses, né? Então, viagens de avião. Aviões são os meios de transporte mais rápidos que nós temos hoje, tá? Então, a gente consegue ir de um país para outro, de um continente para outro, em algumas horas, tá? Coisas que de carro ou de navio duravam dias ou semanas, né, de viagem. E a pé, então, nem se fala. A pé levava meses, anos, tá? Para fazer uma migração a pé, uma viagem a pé, por exemplo, de um continente para outro, era absurdo, né? Levava meses, certo? De carro vai levar alguns dias ou talvez semanas. De navio, e pode levar também dias, semanas, mas de avião vai levar algumas horas, tá? Então, os aviões fazem viagens mais longas em menor tempo, porque eles também fazem um caminho diferente, e além disso, são muito velozes, muito rápidos. E essas relações do quão rápido uma viagem vai acontecer, ou quão devagar, faz parte do contexto da cinemática. Aqui a gente tem uma sequência de fotos,
todas tiradas assim, né, da mesma posição, só que na primeira foto esse gatinho estava aqui, na segunda foto o gatinho estava aqui, na terceira foto o gatinho estava aqui, na quarta foto o gatinho estava aqui. E essa ideia da cinemática, que tem a ver com esse termo de cinema, né, o cinema, um filme, nada mais é do que uma sequência muito rápida de fotos, uma depois da outra. E quando a gente coloca mais do que 24 fotos em menos de um segundo, o nosso olho não consegue separar uma foto estática da outra, e simplesmente junta como se fosse um contínuo. Então, na verdade, a nossa percepção de continuidade são várias fotos, né, e pelo menos umas 24 fotos por segundo, tá? Então, aqui, e essa é a ideia do cinema, né? E por isso o nome cinemática. Então, a cinemática vai pegar posições e intervalos de tempos, e a partir disso a gente consegue descrever ou pegar as propriedades cinemáticas do movimento de um corpo, e a partir daí, entendendo que tipo de movimento que a gente tem, aplicar ou colocar, né, uma função matemática que vai descrever ou vai combinar corretamente essas posições com os tempos, com o passar do tempo. Quem já correu atrás de uma galinha sabe muito bem o que significa velocidade. Tá? Então, galinhas, né, que são os nossos dinossauros de hoje, tá? Então, as galinhas, enfim, elas correm demais, né? Eu já persegui muita galinha em galinheiro, já brinquei muito em galinheiro, e, enfim, e galinhas correm muito, né? É muito difícil de pegar elas, né? A não ser que a gente consiga encurralar elas e saltar quando elas forem passar do lado. E realmente é muito difícil pegar elas, elas correm bastante, né? E, enfim, e consegue mudar a sua trajetória muito rapidamente também, tá? Mas quem pratica, por exemplo, esportes como atletismo, corridas, né? Então, nós temos vários esportes e vários problemas em nossas provas vão envolver isso. É um corredor, um atletista e tal, né, enfim, um velocista, ou vai ter lá um carro de Fórmula 1, vai ter, né, uma prova de velocidade, de arrancada, de veículo, ou de ciclismo, né? Tá? Então, enfim, todos esses problemas vão envolver aí contextos da cinemática. E uma das principais aplicações da cinemática, se a gente consegue ter uma equação matemática que descreve o movimento de alguma coisa, isso é extremamente útil. Porque a partir desse momento, a partir do momento que a gente tem uma função adequada para descrever o movimento de qualquer coisa, a gente pode tanto colocar isso num programa de computador para fazer o controle do movimento de alguma coisa, ou seja, dizer como que a gente quer que ele se movimente, como, por exemplo, esses braços robóticos, e, principalmente, utilizar todo um sistema de sincronismo, porque se a gente sabe qual é a função matemática que deve descrever o movimento de cada robô, de cada componente de uma fábrica ou de uma linha de produção, a gente pode sincronizar todos para que todos funcionem de maneira sincronizada e adequada para aumentar, por exemplo, a qualidade de produção ou a quantidade de produção, né? Aumenta a velocidade da produção. Tá? Então a gente consegue ter os robôs, as esteiras e tudo mais, e tudo isso funcionando de maneira sincronizada, só pode acontecer se a gente conseguir aplicar a cinemática, né? Ou seja, dizer como que esses braços robóticos devem se comportar e se mexer, tá? Adequadamente com o andar da esteira. Então, a velocidade de uma esteira aqui tem tudo a ver com, por exemplo, a capacidade de produção ou a velocidade de produção que a gente tem numa indústria. Por exemplo, se essa esteira anda muito rápido, provavelmente vai passar mais, né, mais produtos com defeitos, porque se são humanos que estão trabalhando ali, se passa muito rápido, né, estou perdendo aqui alguns produtos que estão, né, não estão conseguindo passar por essa etapa de maneira adequada. Se passar muito devagar, vai ficar ali, né, o trabalhador ocioso. Então, existe uma rapidez dessa esteira aqui adequada para que o humano possa fazer o serviço da melhor maneira possível sem ficar ocioso. E isso pode fazer com que seja otimizado, é um problema de engenharia muito importante, principalmente quem vai para a área de engenharia de produção, né, engenharia mecânica, automação e tudo mais, vai trabalhar com esse tipo de problema, com adequação aí de velocidades e, claro, esse sincronismo todo. Tá? Então, ferramentas que giram, qual é a velocidade de ferramenta, qual é a velocidade de giro que uma ferramenta tem que ter de maneira adequada para produzir um determinado corte, para produzir um determinado furo. E isso se aplica também ao universo. Então, no universo, nós temos tudo em movimento, basicamente, né? Tudo se move por aí. Tá? Então, o universo é um constante movimento de corpos. E, justamente, por exemplo, saber se um objeto vai bater aqui antes dele bater é um problema de cinemática. Tá? É um problema de física e um problema de cinemática. Esse problema cinemático, por exemplo, a gente pode ter uma função matemática que descreve como é que a Terra se movimenta ao redor do Sol. E tem também uma função matemática que vai dizer, por exemplo, como um objeto celeste, como um cometa, se movimenta por aí. E a gente pode observar as duas funções e tentar igualar as duas para ver se a gente encontra algum ponto de intersecção, né? Algum ponto de encontro entre eles. Por quê? Se num determinado instante
a Terra vai estar numa posição, e nesse mesmo instante um outro objeto vai estar na mesma posição, significa que eles vão se encontrar, ou seja, provavelmente esse objeto vai bater aqui na Terra, os dois vão se encontrar, vão se bater. E a gente consegue, a partir de uma função matemática, ou seja, está aqui o grande, né, o grande triunfo de se aplicar cinemática, a grande vantagem de se aplicar cinemática na ciência, é justamente esse. A gente pega algumas posições, alguns intervalos de tempo para um determinado objeto, e consegue, a partir daquelas posições, já que o objeto tem um movimento naquelas condições físicas ali, a gente consegue fazer tanto uma previsão para o futuro, ou seja, por onde que esse objeto vai ir, por onde que ele vai passar, quanto para o passado, é saber de onde que ele veio. Então a gente consegue, a partir da aplicação da cinemática, a partir do momento que a gente faz a cinemática para um corpo, a gente consegue estimar da onde que ele veio e para onde que ele está indo, e por onde que ele vai passar. Então essa é uma ferramenta de prever o futuro e de prever o passado também, né? Saber o passado de um corpo e prever o futuro dele. E assim a gente pode utilizar a cinemática de maneira científica para previsões, certo? Para fazer previsões. E essa é a grande sacada da cinemática. Esse é o grande poder de se saber fazer a cinemática de um corpo. Então se faz cinemática não porque de repente é legal ou é divertido, se faz porque é necessário, porque é extremamente útil para a ciência. Certo? Então, cinemática é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem aqui na física para previsão de futuro e também previsão do passado. Tá? É assim que a gente pode saber com antecedência, por exemplo, se um corpo, como por exemplo um asteroide, vai bater aqui na Terra, a gente pode saber de onde que ele veio e, claro, entendendo a física de como que o universo funciona, a gente pode, de repente, evitar essa colisão, né? Ou não, tá? Ou não. Certo? Então, a cinemática vai basicamente estudar aqui para as nossas provas, 3 movimentos, os movimentos mais básicos que tem, que é o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado e o movimento circular uniforme. Esses são os 3 movimentos mais simples que tem, e eles já não são tão simples assim, então é só esses 3 aqui que podem aparecer nas nossas provas. E é sobre eles agora que a gente vai começar a conversar.